E nós vamos meditar aqui, meus irmãos, aleluia, no capítulo 1, aleluia, e no versículo, meus amados, aleluia, 12 em diante, amém? Êxodo 1, hoje de manhã nós examinamos já uma parte da Parashá Shemot, vamos agora examinar mais uma parte, amém? Meditando na palavra do Eterno. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 1, verso 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Essa palavra aqui, meus irmãos, enfadavam, amém? É que os egípcios estavam enojados dos filhos de Israel, porque eles cresciam e se multiplicavam, mesmo com as aflições que estavam sofrendo. Lembrando que eu comentei com os irmãos que, inicialmente, não houve escravização, amém? Inicialmente, foram sendo retirados direitos dos israelitas, já que eles moravam na terra de Goshen, ou Gozen, amém? E ficavam em uma situação em que eles estavam perdendo seus direitos. Eles que tinham todos os direitos, inclusive o direito de manter a sua cultura, e as suas tradições, a sua fé, estavam começando a ser impedidos de fazer a sua fé, de exercer a sua fé. E vai chegar, irmãos, o versículo 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Aqui começa a escravidão, exatamente no versículo 13, amém? Porque nós vimos que, primeiramente, os filhos de Israel tiveram que sacrificar a sua prole, os seus filhos, porque as parteiras deixavam os meninos, amém? Sem os cuidados iniciais, elas deixavam os meninos sem os cuidados necessários, e ali as suas parteiras, elas vigiaram e não cumpriram os desígnios de Faraó e efetivamente cuidaram de deixar os seus meninos, os seus filhos também limpos e prontos para continuar a sua vida. Amém? Depois mandaram colocar os seus filhos, né, no mar, e aí lançá-lo nas águas do rio. E ali, naquele momento, houve também, né, o nascimento de Moisés, que foi ali abençoado, que foi ali salvo pela filha de Faraó, que deu para sua mãe amamentá-lo, amém? E que, de alguma maneira, meus amados, houve esse livramento para Moisés, e o Eterno ali cuidou de Moisés. E eu queria também chamar a atenção dos irmãos, aleluia, que o Eterno, ele cuidou de Moisés desde o início, amém? Porque ele usou muito a sua mãe, Joquedebe, e sua irmã, Miriam, para não permitir que aquela tragédia acontecesse com o seu filho e seu irmão, de tal maneira que a própria irmã de Moisés é que falou para a filha de Faraó que desse aquele menino que ela se afeiçoou para sua mãe, Joquedebe. Ela cuidou desse menino e depois deu de volta à filha de Faraó, e a filha de Faraó é que deu o nome de Moisés. E é interessante, meus irmãos, que os filhos meninos recebiam seu nome no 8º dia de nascimento, por ocasião da circuncisão. Da mesma maneira, Yeshua, né, em Lucas, ele diz ali, Lucas capítulo 2, que Yeshua, quando foi apresentado no templo para a circuncisão, amém, que é chamada Brit Milá, é o pacto da circuncisão. Brit quer dizer aliança, pacto,
amém? A Brit Milá, e ali nós vemos que Yeshua, no 8º dia, recebeu o nome de Yeshua, amém? Só que Moisés, ele demorou três anos para receber esse nome, meus irmãos, da filha de Faraó, que recebeu, que deu esse nome para ele, é um nome egípcio, amém? Moshe, Mo vem da onde? Quer dizer, na língua egípcia, quer dizer águas, amém? E She quer dizer arrancar, retirar. Isso a gente vai ver muito claramente aqui no capítulo 2, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ver que ele vai receber, né? E a filha de Faraó, né? Então disse sua irmã, filha de Faraó, irei chamar uma das mães hebreias, né? E abriu-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, Miriam, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E chamou a própria mãe. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, pois, a moça, e chamou a mãe do menino, que é Joquedebe. Amém? E ali, meus irmãos, a filha de Faraó disse: leva esse menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou, e chamou-lhe Moisés. Quando ele já estava grande no sentido de desmamado, com 3 anos, amém? E chamou o nome de Moisés. E aqui nós vamos ver, irmãos, que está escrito: porque das águas o tenho tirado. Então, irmãos, é interessante aqui que nós vamos ver, irmãos, aqui já estou compartilhando com os irmãos, a palavra aqui, amém, é mistiru, amém, que é das águas o tenho tirado das águas, amém? Mas essa palavra também, ela tem o mesmo radical de mistiru, que quer dizer, aqui nós temos a palavra, vocês estão vendo aqui embaixo, mistiru, que quer dizer o quê? Das águas o tenho tirado, mas também tem o mesmo radical de mistiru, que quer dizer, ele tirará das águas. Amém? Foi o que exatamente que o Eterno usou Moisés para retirar das águas. Amém? E retirou ali, louvado seja Deus, para retirar das águas o povo de Israel, ele nasceu das águas porque passou pelo mar de juncos, amém? Que depois até falei para os irmãos que vou dizer, não é o mar vermelho, é o mar de juncos, eu já tinha falado uma outra oportunidade, mas depois eu vou explicar para os irmãos direitinho, amém? Louvado seja o nome do Eterno. Então, nós vemos aqui, essa é uma palavra importante, meus irmãos, e também eu queria chamar a atenção dos irmãos, louvado seja o nome do Eterno, que tudo aqui nesse projeto de Deus, através de Moshe, foi um projeto de muito cuidado do Eterno, porque ali, inclusive, já havia um presságio dos magos do Egito que dentre o povo de Israel sairia o Redentor, e por isso estava essa preocupação de Faraó em também prejudicar, entender, em matar, né, os meninos que nascessem no Egito. Amém? E é interessante, meus irmãos, como eu já havia comentado com os irmãos, que o Talmud, ele fala de 3 sumos sacerdotes de Faraó. Ele fala do sumo sacerdote, que são 3 personagens da Bíblia. Amém? E é interessante isso, e é muito interessante que 2 são ali próximos do Egito, medianitas. Um é Balaão, que a gente vê depois, ele é como se fosse o máximo feiticeiro, né? Depois você tem outro sumo sacerdote, que era o Jó, do livro de Jó, ou Iov, amém? Jó. E o outro é Itrô, ou Jetro, que era o sogro de Moisés. E ali, meus irmãos, o que acontecia nessas decisões de Faraó? Ele se aconselhava com esses 3 sumos sacerdotes. E Bilã, ou Balaão, né? Bilã, ou Balaão, ele era o máximo de maldições, e ele pedia: não, aperta o povo de Israel, aflige o povo de Israel, e tanto foi que Deus expediu um decreto e Balaão foi morto. Amém?
Inclusive está lá em Números, capítulo 31, o momento que o próprio povo de Israel mata Balaão, lá na frente, já quando o povo está chegando na Terra Prometida, junto à região de Moabe. Amém? Então, o decreto para Balaão foi a morte. E quando o faraó... E é interessante que existe um outro documento datado de 1400 antes de Cristo, amém? Que é a chamada correspondência armânia, que fala de Jó, fala de um varão chamado Jó, que era da cidade, da região de Uz, como está na Bíblia, e que ele servia como sumo sacerdote também ali dentro do Egito para Faraó, e é o próprio Jó, meus irmãos. Só que Jó, quando foi perguntado por Faraó, Jó ficou em silêncio. E esse foi o motivo também por a prova que Jó passou. Amém? Apesar de Jó ser homem justo e fiel, ele teve esse momento que ele ficou calado, quando ele devia se opor ao pensamento de Faraó, e ali ele passou por essa luta. Amém? E diz também ali o Talmud, meus irmãos, que o outro foi o Jetro, o sogro de Moisés. Esse se opôs a Faraó e disse: não pode perseguir o povo de Israel, porque eles são filhos do Eterno, e o Faraó não gostou disso, perseguiu o Jetro fugiu para Midian, e Deus abençoou Jetro, dando-lhe o quê? O genro que foi Moisés, que se casou com a filha de Jetro. Jetro era midianita, Zípora, e deu 2 filhos para ele. Amém? Então nós vemos as consequências dessas 3 pessoas ali, que está no Talmud, exatamente sobre essa opressão que Faraó levantou sobre o povo de Israel, e nós vemos, meus irmãos, que ali, tanto Bilã, ele recebeu um decreto de morte, Jó recebeu um decreto de provação. E ali nós vamos ver, meus irmãos, que Jó recebeu um decreto de provação com muitas dificuldades, mas o Eterno foi com Jó, e depois, por Jó ter passado por toda a provação, sem murmurar, sem praticar Lashon Hará, Jó foi abençoado, amém? Recebeu sua família de volta, amém? Teve filhos, teve gado dobrado, e o Eterno abençoou Jó também, mas colocou Jó numa prova muito grande, porque essa prova de Jó, que Jó passa ali no livro de Jó, que dura os 41 capítulos, só vem a bênção no capítulo 42, foi uma prova devido ao silêncio de Jó. O Eterno fala conosco, como também aqui na Parashá Shemot, que a gente tem que tomar nossa posição, não podemos ficar em silêncio em relação ao povo de Israel, devemos sempre orar pelo povo de Israel e bendizer o povo de Israel e defendê-lo, porque nós fazemos parte desse povo. Louvado seja Deus! Então, queridos, nós vemos aqui também essa colocação do Talmud para nós entendermos essa Parashá, a Parashá Shemot, amém? E é importante também que nós vejamos, meus irmãos, que o Eterno, muitas vezes, aleluia, como fez com Jó, né? E a gente vê essa situação, ele tem a visão total, ele tem a visão geral da situação, e o Eterno sempre é bondoso, o Eterno é sempre misericordioso, porque o Eterno sempre quer o bem dos seus filhos, amém? E mesmo Jó, que ficou ali em cima do muro, naquele momento que Faraó perguntou para ele, Jó, ele recebeu a bênção do Eterno, porque o Eterno também é misericordioso, provou Jó, mas Jó foi fiel, louvado seja o nome de Adonai, que vive e reina para todos sempre. Amém? E eu queria também falar para os irmãos aqui, dentro da Parashá Shemot, amém? Louvado seja o nome do Eterno, louvado seja Deus, que nós vemos que Moisés, ele chegou a ferir o egípcio, amém? Louvado seja o nome do Eterno, e escondia ali, né? Ele escondeu o corpo daquele egípcio na areia, como está em 2:12 de Êxodo, amém? Moisés já estava adulto, e ele foi defender ali o hebreu, e nós vemos que depois, no dia seguinte, Moisés, ele tornou a sair, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? E aí, meus irmãos, você vai ver aqui, e ele disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Né? Então, temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. E esses 2, meus irmãos, amém? A literatura rabínica diz que esses 2 hebreus
que discutiram entre si, vão pelejar contra Moisés lá no deserto, amém? É Datã e Abirão, da tribo de Ruven, amém? Que se levantaram contra Moisés, inclusive naquele negócio da rebelião de Corá, e ali o Eterno fez com que a terra se abrisse e engolisse aqueles homens que se levantaram contra o seu servo Moisés. São exatamente esses dois aqui que estão discutindo em Êxodo 2, verso 14. Então você faz já a ligação desses versículos, amém? E veja bem, meus irmãos, que Moisés, em vez de discutir com eles, Moisés saiu, porque Moisés era manso, e a própria palavra de Deus diz que lá em Deuteronômio, que não houve homem mais manso do mundo do que Moisés, amém? E Moisés era manso, ele não discutiu, mas aqueles homens receberam o juízo de Deus lá no deserto, amém? Porque se levantaram mais uma vez contra Moisés, tentando tirar a autoridade de Moisés perante o povo, e a terra engoliu eles e suas famílias. Amém? E Moisés foi preservado e foi abençoado pelo Eterno, porque o Eterno diz na sua palavra que dele é a vingança. Nós não temos que nos preocupar com nada disso, temos que nos preocupar apenas em adorar o Eterno, glorificar o seu nome e exaltá-lo para todo sempre. Como nós temos visto, inclusive, hoje na Shacharit, que nós hoje mostramos para os irmãos de manhã a importância, né, de cada passo ali da Shacharit, amém, para que o Eterno seja exaltado. Inclusive, eu coloquei para os irmãos ali que existem momentos dentro da Amidá, momentos tem a bênção da cura. Então, quando você estiver ali recitando a bênção da cura, você vai fazer o quê? Você vai também pedir cura para você, para o seu familiar que está precisando, porque ali você está vendo, você vai orar a bênção da cura e depois você pode fazer uma petição à parte dentro daquela bênção. Tem também a bênção do sustento, que é a bênção ligada à prosperidade. Você também pode pedir ali, no momento, porque primeiro vocês vejam, meus irmãos, que o Eterno é exaltado durante toda a Shacharit, aí chega o momento da Amidá, é onde começa a chegar os pedidos para ele, amém? Então, no momento que você faz a bênção da cura, você faz o pedido de cura. Quando você faz a bênção do sustento, você faz o pedido de prosperidade, e assim por diante. E todas as vezes que você está orando ali por Jerusalém e por Israel, cumpre o Salmo 122, versículo 6 na sua vida, porque a palavra do Eterno diz: orai por Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E toda vez que você cita ali, o Eterno está prosperando a tua vida também. Louvado seja o nome do Eterno. Então, a Amidá é uma oração maravilhosa, porque abençoa muita coisa. Amém? E certamente o Eterno promete até se vingar dos seus inimigos, dos nossos inimigos, porque nós não podemos nos vingar, mas ele diz que vai se vingar lá no final da Amidá. Amém? Então, queridos, que nós possamos ver essa palavra e entendermos essa palavra maravilhosa do Eterno. Eu queria também trazer para os irmãos aqui a questão do agradecimento. Amém? A gente viu ali, meus irmãos, que o faraó, né, ali no próprio capítulo 1, agora nós vamos no capítulo 1, só lembrando aqui no verso 8º, amém? De Êxodo, ainda na Parashá Shemot, que diz que se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a Iosef. É interessante, meus irmãos, que não era impossível que aquele rei não conhecesse José, porque, meus irmãos, na verdade, existem duas opiniões dentro da literatura rabínica. Uma diz que ele não conhecia mesmo, e outra diz que ele fingia não conhecer. É claro que a que prevalece é aquela que ele fingiu não conhecer, porque, afinal de contas, está nos escritos egípcios, dos registros egípcios, que o Egito ia sofrer uma grande fome, e teve um homem chamado, né, Zefanat Paneia, que, na verdade, era o José, e ele era hebreu. E uma coisa interessante, meus irmãos, que o José, ele não escondeu a sua origem hebreia, amém? Mesmo estando na prisão. E isso é muito interessante. Ele manteve a sua origem. Ele podia simplesmente dizer: eu vou ser assimilado, eu não vou falar que eu sou hebreu, mas ele manteve a sua posição hebreu. E é interessante, irmãos, que o tempo que ele ficou na prisão, a prisão naquela época não tinha banho de sol, como tem, né? O preso hoje se tem direito a não sei quantas horas de sol e depois volta para a prisão. Naquela época a prisão era mesmo um sepulcro. A pessoa ia para a prisão e ficava direto para ela na prisão, não conseguia ver dia, não conseguia ver noite. Amém? Ele ficava ali direto, perdia até a noção do tempo. Amém? Então, José, ele passou por esse momento, foi necessário, porque ali José
começou a ficar mais forte com o Eterno, ficou mais na posição com o Eterno, ficou mais fiel ao Eterno, e ele não quis assumir que era um egípcio, ele sim assumiu que era hebreu. Amém? Mas esse faraó aqui, certamente, ele sabia que José, ele tinha trazido a sua família e que habitava na terra de Goshen, e esse homem, ele se tornou o quê? Ele inventou essa situação. Então, o que esse faraó foi? Ele foi um mal agradecido. Amém? Porque a Torá aqui nos fala também esse ensino do mal agradecido. Esse faraó, ele foi mal agradecido porque, afinal, através de José, o povo de Israel chegou ali, o Egito teve comida, teve alimento e teve fartura sobre aqueles 7 anos de fome. E é interessante, meus irmãos, que faraó, mesmo sendo, ele tendo sido mal agradecido, ele agora vai escravizar o povo que trouxe bênção para ele. Então, ali o faraó, ele vai infringir 2 regras importantes. A regra de que ele foi mal agradecido e mais, foi contra o povo do Eterno. E, na verdade, quando ele se levanta contra o povo de Israel, ele se levanta contra o próprio Eterno. E o Eterno, ele sabia de tudo o que acontecia com o povo de Israel, e aí o Eterno vai e se levanta contra Faraó por 2 motivos. O primeiro motivo também, meus irmãos, é porque Faraó foi mal agradecido. Amém? E a Torá manda que nós sejamos sempre bem agradecidos. A palavra de Deus nos diz, irmãos, inclusive é muito interessante quando a gente fala assim, que o que é o agradecimento para o Eterno? Agradecimento é a gente se obrigar perante aquele que nos fez um benefício. E a mesma coisa nós perante o Eterno, porque o Eterno nos faz um benefício todo dia. O Eterno nos dá o dia para viver. O Eterno nos dá saúde para viver. O Eterno nos dá o dia a dia. Então, nós devemos todo dia agradecer ao Eterno. E ali, o Eterno, em última instância, ele não foi retribuído pelo bem que fez para o Egito, porque, na verdade, o bem que o Egito teve foi de José, mas foi mais ainda do Eterno. E ali nós vamos ver, meus irmãos, no capítulo 4, amém, de Êxodo, também dentro dessa paraxá, capítulo 5, meus irmãos, quando Moisés chega, e no versículo 2, e diz para Faraó, no capítulo 5 de Êxodo, verso 2, diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas no verso 2, irmãos, diz assim: mas Faraó diz: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E isso deixou o Eterno muito triste, meus irmãos, amém? Porque Faraó, mais do que ser mal agradecido a Israel, foi mal agradecido com o Eterno. Amém? E diz: quem é o Eterno cuja voz eu ouvirei? E ele sabia que foi o Deus de Israel que trouxe aquela abastança para o Egito. Então, esse mal agradecimento de Faraó fez com que o Eterno se levantasse. E a gente vê, meus irmãos, que todas essas 2 partes da visão, né? Existe a parte humana e existe a parte espiritual. O Eterno tomou as dores do humano. Da mesma maneira, nós fazendo a vontade do Eterno, cumprindo nossas parashiot, lendo as parashiot, lendo também, fazendo a shacharit, nós podemos o quê? Todas as vezes que alguém se levantar contra nós, nada faremos, porque o apóstolo Paulo também diz na sua carta, amém, que da vingança ao eterno, que nós não devemos nos vingar, e Yeshua também diz que a nossa ira não se deite após o pôr do sol. Então nós devemos, meus irmãos, estar sempre entregando tudo na mão do Eterno, que o Eterno sabe o que vai fazer, e o Eterno fez, e ali Faraó foi julgado e o povo do Egito foi julgado. Mas aqui a gente vê também que o povo do Egito foi mal agradecido a Deus. E por isso que ali na Shacharit nós sempre agradecemos a Deus, né, meus irmãos? Quantas gratidões ali. E isso é muito agradável ao Eterno. Amém? Não só na Shacharit, como na Minhá, como na Avit. As 3 orações têm muitos agradecimentos. E o Eterno se agrada muito dessas coisas. Louvado seja Deus. Amém? Tanto é que quando a gente faz alguma coisa, né, a gente fala para o Eterno, muito obrigado, né, por tudo, né? Mas obrigado é que eu estou me obrigando aqui a adorá-lo, a render graças a ele, a ser fiel a ele. Obrigado significa me obrigando a ele. Louvado seja Deus. Então, toda vez que a gente agradece o Eterno, a gente também se obriga a quê? A fazer a vontade dele e fazer com alegria, com coração limpo e aberto e livre. Louvado seja o nome do Eterno.
Amém? Então, queridos, nós vemos aqui essa parte da Parashá Shemot, que é a primeira Parashá desse período de Shovavim. Amém? Nós sabemos, nós lembramos dos irmãos, que Shovavim são 6 Parashiot. Amém? A primeira semana de Parashá foi terminada agora. Amém? No Shabat de ontem. E agora entramos na semana da Parashá Vaerá. A Parashá Vaerá, meus irmãos, é a Parashá que nós vamos ler essa semana. E também ela tem toda a sua finalidade, amém? Para nós apagarmos todos os pecados. Eu queria também, meus irmãos, falar para os irmãos aqui, amém? Sobre essa paraxá, essa semana de Shovavim, amém? Louvado seja Deus, para que os irmãos possam estar atentos, louvado seja o nome do Eterno, amém? Glórias a Deus. Então você vai ter um tikkun nessa paraxá Vaerá. Esse tikkun, que é a reparação da alma, está ligado também às impurezas. As impurezas das varoas, as impurezas dos varões, amém? Então, o tikkun dessa semana é tikkun das impurezas, amém? Todas as impurezas serão reparadas. Nós já nos arrependemos de todas as nossas impurezas, fizemos techuvá, e agora faz o tikkun, é a paraxá Vaerá, que desse período de Shovavim, e que o Eterno está muito favorável. Louvado seja Deus. Amém? Então, queridos amados, que o Espírito do Eterno continue falando. É muita coisa de falar de Parashá Shemot, amém? Mas cada ano a gente fala um pouquinho, e Deus vai fazendo, abrindo nosso entendimento, nosso coração, amém? E que o Eterno faça de nós um povo seu, e um povo escolhido e fiel a ele. Amém? Que o Espírito do Eterno fale aos vossos corações, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.